O Malafaia deu uma entrevista para o Metrópolis, chutando balde para cima do Tarcísio. Sabe que, para fazer essa ilustração, até nem comentei com o Plínio, eu fiquei procurando foto do Bolsonaro com Malafaia mais Tarcísio, os três juntos. Não achei nenhuma. Acho que essa turma aí não se bica há bastante tempo, mas ele chutou o balde agora. Atacou o Tarcísio, dizendo que desconfia o que ele quer, o Bolsonaro inelegível. Foi para cima. Então, essa entrevista ao Metrópolis estourou a bolha, mas o Plínio já vinha acompanhando os bastidores dessa história há algum tempo e ele vai contar para nós agora. Chega mais, Plínio, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca. Pois é, fogo no parquinho, viu? Fogo no parquinho. Aí, essa é a reportagem do Plínio de hoje. Vamos botar aí no chat, para quem quiser ler, para saber desse bastidor aí do incêndio no parquinho. Pois é, esse movimento já vinha acontecendo, a gente já estava acompanhando aqui, né, Mauro? E como você bem frisou aí, não existe foto do Malafaia com o Tarcísio. Não é só os três, não. Malafaia com o Tarcísio não existe, tá? Mas é interessante porque, assim, eu até coloquei na chamada que o Malafaia está expondo esse racha, porque esse racha já existe, já vem de algum tempo, né? Se a gente for pegar o histórico, o Bolsonaro tem muito ciúme, ele não gosta que as coisas fujam do controle dele, né? E o Tarcísio começou a ganhar vida própria no governo de São Paulo, como todo governador de São Paulo começa a ter. Mas isso começou pontualmente há cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, né? Quando o Tarcísio começou um movimento ali para se aproximar do Alexandre de Moraes. Gente, acho que é importante a gente pontuar umas coisas aqui, que essa matéria lá do Metrópolis não contextualiza, mas assim, vocês acabaram de colocar aí o eleitorado de São Paulo, conservador, né, Rebeca, o Mauro, e é interessante, né, porque ele caiu, o conservadorismo caiu e voltou a subir, e isso tem muito a ver com essa reaglutinação das forças golpistas, né, em torno principalmente da candidatura do Ricardo Nunes. O Tarcísio, ele é a favor da candidatura, do apoio à candidatura do Ricardo Nunes, ele está nessa reaglutinação das forças golpistas aqui em São Paulo, participou daquele jantar lá na casa do senador, não lembro o nome dele, eu tenho aqui, já que eu pego, ex-senador lá, que é um ricaço aqui de São Paulo, né, junto com o Temer, e começou essas rusgas na verdade, foram retomadas as rusgas com o Bolsonaro. O que é importante a gente ver? O Bolsonaro considera o Silas Malafaia como um conselheiro espiritual. Ele já falou isso. Por incrível que pareça, viu, Rebeca? Conselheiro espiritual do Bolsonaro é o Silas Malafaia. Nada mais a ver com isso. E é uma pessoa muito próxima. Então, assim, o Malafaia manda o recado que o Bolsonaro não pode dar abertamente. E agora, no fim de maio, o Tarcísio teve uma viagem para os Estados Unidos. Essa viagem foi patrocinada por 2 grandes bancos aí, BTG Pactual e Itaú, para vender a Sabesp. Ele voltou de lá e caiu direto no jantar lá na casa do Luciano Huck, né? Luciano Huck, que é quem articula a terceira via, né? A grande questão, assim, aquela imagem do Tarcísio, até eu coloquei na matéria, aquela imagem do Tarcísio martelando lá, a privatização de um trecho de rodovia de São Paulo, né? Essa imagem, assim, brilhou os olhos da Globo e do pessoal aí que apoia essa terceira via neoliberal. Então, o Tarcísio foi até esse jantar, e esse jantar na casa do Luciano Huck, junto com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, rachou de vez a relação com o Bolsonaro. Isso o Malafaia deixa muito claro, porque ele fala aqui, ó, abre aspas, tá? O cara, agora eu quero que vocês ouçam com a voz do Malafaia, hein? O cara, é o Tarcísio, né? Ir ao jantar na casa de um inimigo político. Jantar significa intimidade, conversa mais chegada. Já sabemos a real intenção desse sujeito.
temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio de querer que o Bolsonaro fique inelegível para 2026. Em relação ao Alexandre de Moraes, né, o Alexandre de Moraes que indicou o Paulo Sérgio de Oliveira Costa para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, essa indicação foi direta, é um nome vinculado direto ao Alexandre de Moraes, que foi aceito por Tarcísio. O Malafaia falou assim, ó, fica de papinho com Alexandre de Moraes, aceita a indicação dele, mas até o momento não demonstrou atuar para que Bolsonaro possa disputar a eleição. Parece que ele quer se colocar como candidato, o candidato do STF. Na verdade, é o candidato dessa terceira via, né? E acho que é interessante, né, Mauro e Rebeca, quando a gente vê o Malafaia se expressando, porque o Malafaia, ele faz às vezes do quê? Do incitador da horda, né? Isso daí é o apito de cachorro para o início dos ataques ao Tarcísio Gomes de Freitas. Então, isso pode resultar no quê? Que o Tarcísio, ele tem duas opções, ou ele recua dessa direção que ele está indo da terceira via, que eu acho um pouco provável nesse processo, ou então ele vai para o embate com o Bolsonaro, né? Eu acho que agora não é o momento dele fazer isso. Mas é interessante que ele vai ser muito atacado, viu? Podem esperar que as redes sociais aí vão para cima do Tarcísio a partir de agora. A gente tem uma tendência de achar que os grupos políticos, os partidos, os agrupamentos políticos são um bloco só. Não são. Nenhum deles é. Né? Então, o Breno vai estar aqui com a gente hoje às 9 horas. Né? O Breno sempre diz aqui, ó, o Netanyahu é de extrema-direita? Sim, é de extrema-direita. Mas tem gente que é mais de extrema-direita do que ele lá no governo de Israel. A mesma coisa aqui com o fascismo brasileiro, com a esquerda também, né? Tem várias gradações, a gente fala sempre, né? O Edinho mais à direita, a Gleisi mais à esquerda. Com eles também é a mesma coisa, né? O Malafaia é o porta-voz, lidera essa ala mais radical do fascismo brasileiro. Mais radical do fascismo brasileiro. O Tarcísio, gente, o Tarcísio foi do governo Dilma. Exato. Vamos dizer assim, é um fascista de conveniência, né? Um cara, ele está lá porque obrigaram ele ganhou espaço, virou governador, então, assim, ele não é um ideologicamente fascista, diferentemente do Malafaia ou do Bolsonaro, né? E aí ele namora. Quem não quer... Bom, nessa turma, quem é que não quer ser amiguinho do Luciano Huck? Quem é que não quer ser a opção da Globo para 2026? É claro que eles querem. E aí tem também esse outro lado, que é a Faria Lima, a Globo, a burguesia brasileira, o tempo todo tentando achar uma alternativa ao PT. Especialmente ao Lula. Porque o Lula pode fazer o que quiser. Né? O Lula pode privatizar a Petrobras, mas eles nunca vão ter confiança no Lula. Né? Não adianta, não tem confiança. Eles querem ter algum, da estrita confiança deles. Então, o Tarcísio é um plano B, é uma terceira via no interior do fascismo. Assim como a Simone Tebet é a terceira via no interior do lulismo, do governo Lula, que também teria apoio da Faria Lima. Eles vão mexendo também com essas alternativas todas, né? Então, por isso eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade ao fazer a crítica de dizer, o Tarcísio, ele é fascista, ele não é terceira via nada. Calma, a coisa tem nuances. E aí, se a gente não entende as nuances, não vai entender o que você faz, né, Plínio? As disputas no interior de cada bloco, de cada grupo. Bem interessante isso. Exatamente. E tem uma questão. Vai lá, Rebeca, vai lá, vai. Não, eu ia comentar exatamente esse início de comentário do Mauro, que o Tarcísio ele joga no time que está ganhando, né? Então não duvido nada que ele se volte contra o Bolsonaro também. E entre ele e o Malafaia, eu concordo com uma amiga que comentou aqui, né? A gente fica do lado da treta porque se enfraquece de alguma forma. A gente torce para que sim, não é? Mas o Felipe Albani, ele faz aqui outra ponderação. Ele diz, posso estar errado, mas acho que esse racha é aparente. Esse ataque é uma forma de promover o Tarcísio como um dissidente, o que pode atrair os menos radicais. Lembremos que o Temer apoiou o Bolsonaro, ele diz aqui. Justamente, eu ia nesse sentido, aproveitando até aqui a Cristian Andrade, falando, radicalismo é fundamentalismo falso religioso tutelando o Estado Democrático de Direito. Ontem nós demos uma matéria exclusiva aqui,
o Tarcísio lançou uma medida que acabou com o ICMS para importação, para as igrejas importarem bens de outros países, né? Então, o pastor agora pode comprar uma Ferrari e falar assim, não, a Ferrari é para uso da igreja, então ele não vai pagar o ICMS nessa importação. O que isso significa politicamente? Acho que a gente tem que fazer essas análises, né? Que o Tarcísio selou ali o contrato com esses setores, que é muito comandado pelos republicanos, que é o partido dele, e ligado, e presidido pelo Marcos Pereira, e ligado ao Edir Macedo, né? O republicanos, o Marcos Pereira rompeu com o Bolsonaro em 2022. Então, isso é importante, que é mais um movimento que o Tarcísio está costurando dentro dessa direita, né? E o Mauro falou muito bem que a questão é o seguinte, a gente precisa ver quem está mais à direita do Tarcísio. E esses dias atrás eu soltei um artigo que existe um flerte aí do Bolsonaro com o Caiado. O Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, que é mais à direita que o Tarcísio e tem ali o apoio do agro, dos ruralistas, né? Então o Bolsonaro já começa a olhar, inclusive o próprio Malafaia fala nessa entrevista, no nome do Caiado, ele falou assim, ó, não tem só o Tarcísio, tem o Ratinho Júnior, que ontem comandou lá, jogou a PM em cima dos professores e protegeu a MBL no projeto de privatização da gestão das escolas públicas. Olha para vocês verem isso. Tem o Ronaldo Caiado e tem o Romeu Zema. Todos governadores com excelente aprovação, até maior que a dele Tarcísio. Então a gente vê que existe um racha. O que eu analiso, é lógico que é um cenário muito distante de 2026, né, Mauro e Rebeca? Mas assim, seria ótimo que esse racha fosse levado adiante e tivessem duas opções aí dentro da direita, né, em 2026, que isso acaba rachando o eleitorado. Mas eu acredito que diante de um quadro como aconteceu em 2018, né, a Globo acaba, se vê que o fascismo vai ter mais sucesso, eles acabam colocando um avalista, como colocaram o Paulo Guedes, e embarcam na candidatura fascista e abandonam aí essa direita moderada, digamos assim. O ACM Neto, que é um dos líderes, né, da direita tradicional, manda lá no União Brasil, que é o partido do Caiado, por sinal, tem dito, né? Ou a gente se unifica ou o PT vai ganhar de novo em 2026. Então, mas ao mesmo tempo tem essas forças que cada um tem seu interesse. O Caiado é um caso interessante, porque é isso mesmo, né? Ele é o cara por excelência do agronegócio. Então, numa extrema-direita voraz, né, radical, destruidora do Brasil, destruidora, né, a gente da soja, do milho, do gado, o pessoal que está destruindo o país. Mas ele é uma figura interessante de olhar, porque ele é o primeiro cara de extrema-direita. Ele estava... chegou antes do Bolsonaro. Porque assim, a gente teve a extrema-direita lá nos anos 30, 40, com os integralistas, o Plínio Salgado. Depois, ao longo da ditadura, você teve militares de extrema-direita, mas você não tinha propriamente uma organização política partidária ou política de extrema-direita. A Arena, que era o partido da ditadura militar, tinha mais cara de centrão do que de um PL, por exemplo. Não? Tinha franjas lá de extrema-direita, mas não era muito. O que você vai ter são expressões de extrema-direita na sociedade civil, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, essas coisas. E aí, a extrema-direita vai dar a cara a primeira vez na Constituinte com o Caiado, né? Que era jovem, cabelo preto, despenteado, cabeludo, hoje ele ainda é cabeludo, quando ele foi o líder do DR, né? Cuja função do DR, o negócio deles era matar a sem terra, né? E ele foi, de fato, candidato a presidente na eleição, foi o primeiro candidato, de fato, de extrema-direita, daí de volta com uma extrema-direita mais cheirosinha agora. É isso aí, Plínio, nós vamos acompanhar para e passo, confiamos na sua insistência jornalística. Obrigado. A gente vai pegando esses nuances, né? Acho que é interessante. O Caiado, ele entrou na política pelo PFL, né, Mauro? O Mauro acompanhou. PFL, o que era? Era a Arena, que veio PFL, DEM, e agora está a União Brasil. E ele está sempre à direita, né? E é interessante, eu vou observar uma figura, qualquer dia eu trago aqui, a gente pode conversar sobre isso também, que é o Alberto Fraga, né? Que é quem uniu aí o Caiado ao Bolsonaro, né? Então é uma figura interessante para a gente observar. Que é hoje o presidente da Comissão de Segurança Pública, se não estou enganado, e o presidente da bancada das armas, né? Isso, ele é
um parlamentar historicamente ligado à bancada das armas aí, né? Então, eu acho que é interessante a gente colocar esse nome no radar aí novamente. Valeu, Brenão. Obrigado. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã. Ótimo, né?